Olá, muito boa noite. Quinta-feira, dia 13 de junho de 2013. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Esporte em Foco, que começa agora. Aliás, no programa de hoje, nós vamos receber e conversar aqui em nossos estúdios com o jogador lavrense Paulo Roberto, o volante Paulo Roberto, recém-contratado junto à Ponte Preta de Campinas. Confira também o que é destaque no programa de hoje. Vamos mostrar os gols de mais uma rodada da Série B, com destaque para as vitórias do Boa Esporte e do América Mineiro. Tem ainda a derrota do Atlético para o Santos na Vila Belmiro, que deixou a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão. E ainda a expectativa para o início da Copa das Confederações, que começa no próximo sábado. Brasil e Japão, 4 da tarde, no Mané Garrincha. Estes e outros destaques agora. Começando sempre o nosso programa num oferecimento da Casa das Tintas e o gol mais bonito do meio de semana. São 3 opções para você participar com a gente, sempre aí das nossas enquetes, todas as quintas-feiras aqui no Esporte em Foco. Souza, da Portuguesa, fez este belo gol no empate, aliás, na vitória da Lusa, ontem lá no Canindé diante do Fluminense. Belo gol do meia Souza, deu um corte ali no zagueirão e chutou firme de longe, um bonito gol. Mais uma vez aí, olha só que pancada no cantinho do Ricardo Berna. No mesmo jogo, Rafael Sobis, que curva, que efeito colocou nessa bola o atacante do Fluminense. De longe, um golaço, o gol de empate do Fluminense. E o Rafael Sobis entrando também aqui na escolha do gol mais bonito da rodada. E teve ainda o Jael do São Caetano. Olha que jogada fez o Jael. Saiu driblando, passando por 3, 4 jogadores. São Caetano venceu bem o Oeste na rodada da Série B e o Jael fazendo um bonito gol. Ligue pra gente, 35-3829-1605, esporteemfoco@hotmail.com ou ainda pelo facebook.com/Esporte em Foco. Valendo no final do programa, num oferecimento da Rivalidade Pura, uma camisa do seu time de coração. Pizza lá da Mega Pizza Express e ingressos para o Cinearte Café no Lavras Shopping. Ao meu lado também, além do nosso convidado na noite de hoje, Edson de Souza. Tudo bem, Edson? Boa noite, seu destaque inicial e, só para variar, né, a sua opinião quanto ao gol mais bonito da rodada. Muito boa noite, Júnior. Boa noite a todos. Boa noite ao Paulo Roberto, que está aqui do nosso lado. Daqui a pouco a gente vai conversar muito com ele. Olha, nós tivemos um gol aí semelhante ao gol da semana passada no programa, né? Exatamente, do Márcio Diogo. E esse gol do Jael, não tem como não voltar, né? Fez aí um carnaval, driblou aí vários jogadores e acabou fazendo um golaço. Então eu vou ficar com o gol do Jael. E o destaque, nós vamos falar também daqui a pouco, é a Copa das Confederações, Brasil estreando aí diante do Japão no sábado. Então o programa de hoje tem assuntos importantes aqui para a gente debater. Pois é, e o Paulo Roberto, que está aqui com a gente, né, o volante Paulo Roberto, lavrense, mais um grande nome aí do nosso futebol, Brasil afora, vai também ficar aqui o programa todo para justamente interagir conosco, né, com o Edson, comigo, falando sobre rodada de Série B, Brasileirão. O Atlético ontem terminou a sua participação aí nesses 5 primeiros jogos antes da Copa das Confederações com derrota na Vila Belmiro. E a gente quer saber também do Paulo Roberto a opinião dele em relação à nossa seleção. O Brasil estreia contra o Japão no próximo sábado e ele vai falar um pouquinho aí também sobre a sua expectativa. Não é isso, Paulo Roberto? Muito obrigado por ter prontamente atendido aqui o nosso pedido. Seja muito bem-vindo ao Esporte em Foco e sucesso para você, antes de mais nada, agora junto à Ponte Preta, né? Recém-contratado da Macaca, que está aí na disputa da Série A. Isso, eu que agradeço, né? Primeiramente, uma boa noite. Agradeço pelo convite e estou aí para a gente fazer esse bate-papo. Beleza, conta um pouquinho pra gente a sua trajetória até chegar então à Ponte Preta. Você foi anunciado segunda-feira, é isso? Com mais 3 reforços, a Ponte aí se movimentando também, visando a continuação da temporada. Até chegar à Ponte, você que já passou também pelo grande
inimigo, né? O rival da Ponte Preta, o Guarani, Atlético Paranaense. Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente. Então, eu comecei aqui em Lavras mesmo, né, no Fabril. Na verdade, eu comecei jogando salão, né, no Aimoré. Daí, o primeiro contato com o campo foi no Fabril, jogando com o Chibica, Tião Justino. Daí eu tive umas passagens por alguns clubes aqui de Minas, Huracan, de Itajubá. Daí eu passei numa peneira que o próprio alemão fez aqui em Lavras, né? E daí ele me levou pro antigo Pão de Açúcar, né? Que hoje é o Audax. E depois de lá eu tive a passagem por Brasil de Farroupilha, né? Que é no sul. Depois eu tive uma passagem pelo Juventus da Moca. Depois eu regressei, que já era o Audax, a gente disputou a A2 do Paulista. Aí eu tive uma passagem pelo Guarani, Atlético Paranaense e agora estou na Ponte Preta. Muito bem. Edson? O Paulo, a gente conversava antes aqui, aí eu me lembro muito bem desse início. Fabril disputando uma segunda divisão, né? Uma dificuldade muito grande, viagens assim, saindo em cima da hora para enfrentar os times da segunda divisão, o Chimbica comandando a equipe. Você lembrou muito bem do nosso grande amigo Sebastião Justino. Aliás, trabalhamos juntos lá em Três Pontas, eu com o Sebastião, preparador físico de excelente qualidade profissional, que a gente respeita muito. E me lembro muito bem dessa participação sua no Fabril, nessa passagem pela segunda divisão. Mas eu assim, me lembro muito bem da sua passagem pelo Guarani. E se eu não tenho assim, uma certa dúvida, me parece que eu transmiti um jogo quando você jogava pelo Guarani, no campeonato, não sei se foi o Campeonato Brasileiro. Você estava numa forma excelente naquele momento. E eu lembro que você era um jogador que estava sendo interessado por vários clubes do Brasil. E no momento o Atlético Paranaense, né, te contratou, você foi para o Atlético, estava numa fase excelente, em São Paulo, inclusive a imprensa sempre te elogiava. E no Atlético Paranaense você chegou, né, jogou algumas partidas, mas você teve o problema da contusão. Então conta pra gente aí essa passagem sua pelo Guarani, que foi muito boa, e depois no Atlético Paranaense. Realmente, né? Foi o meu melhor momento até hoje, foi no Guarani, né? De onde eu vinha um campeonato de 38 partidas, eu disputei 34, né? Eu acho que para volante, ainda mais jogador de linha, assim, é um número bastante expressivo. Eu tava numa excelente forma, tanto que eu recebi ótimas propostas, né? Até de clubes maiores, até que o Atlético Paranaense, né? Infelizmente não deram certo, coisa de futebol, né? E acabei tendo essa chance no Atlético Paranaense, onde também é uma excelente equipe, onde tem uma estrutura aí que se compara aí com as melhores do Brasil, aí, com os tops de São Paulo, Corinthians, e onde eu disputei apenas 3 partidas, né? Que foram 2 pela Copa do Brasil, né? E a primeira justamente contra o Atlético Mineiro. E depois disso, numa semana, num dia normal de treino, eu tive a lesão, né, de tornozelo. Infelizmente também é uma coisa do futebol que acontece. E acabei ficando 1 ano e 4 meses parado, né? Tive duas cirurgias no tornozelo, onde eu voltei para o Audax. Eles me deram total chance de voltar a jogar, né? Porque também tem uma estrutura também muito boa. E eu acabei voltando para o Audax, eles me recuperaram e graças a Deus hoje eu estou em forma para jogar. Paulo, fala pra gente dessa expectativa sua em relação à Ponte Preta, né? Você já vinha acompanhando aí algumas partidas da Ponte, conhece a maioria já do elenco ou ainda não? Você se apresenta quando a Macaca? Então, eu já fui apresentado, né? Eu já conheço todos os jogadores, eu já tive alguns treinos lá também. Eu vim acompanhando no Paulista, né? Uma equipe que de 23 ou 24 jogos, não sei, perdeu só 2 partidas, né? E 2 partidas para São Paulo, uma para São Paulo e uma para o Corinthians, onde foi eliminado. Eu não venho vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas não tem como em tão pouco tempo um time desaprender a jogar, né? Agora saiu o Guto Ferreira, não sei ainda se eles contrataram um novo técnico,
Mas eu acho que assim, só o começo do campeonato, né? Se você olhar agora, a gente está lá embaixo na tabela. Tá muito embolado. Tá, e uma vitória coloca a gente bem para cima também, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro é isso. Tanto jogo fora, tanto em casa, quando você pensa que vai jogar com um clube de menos expressão, acaba não sendo o pensamento certo, porque você acaba deixando um pouco de correr, de fazer aquilo que é para fazer, e na verdade os clubes com menos expressão vêm muito mais forte que os clubes grandes, né? Que é um campeonato muito corrido e acho que isso está só no começo, só foram 5 partidas e a gente tem tudo aí para fazer um belo campeonato. Inclusive, hoje na zona de rebaixamento nós temos o Atlético, né? Que está aí para ser campeão da Libertadores e na zona de rebaixamento. Até ontem o Santos estava também na zona de rebaixamento, a Portuguesa. Então, são 5 rodadas apenas, tem muita coisa pela frente e o time da Ponte é um time bem montado, fez um campeonato paulista bom, né? Vinha de bons resultados. E agora a mudança de técnico realmente modifica um pouco, né, o trabalho que vinha sendo feito. O técnico que chega vai, logicamente, colocar o sistema de trabalho dele, outros jogadores chegando, mas pelo que nós acompanhamos até agora, a Ponte tem condições de, como você disse, fazer um belo campeonato. E só acrescentando, Paulo, antes de você responder aí ao Edson, isso é bom para você também, né? Essa chegada de um técnico novo, essa paralisação para a Copa das Confederações, porque você chegando nos treinamentos, nesse dia a dia até a volta, né, para a 6ª rodada, você pode inclusive ganhar aí a sua posição de titular, né? Com certeza. Esse tempo é porque chegando um técnico novo, vai estar todo mundo zerado, né? É um novo trabalho que começa, né? Exatamente. Então, vai ser a gente tem um período agora de 10 dias concentrado, né? Eu acho que vai ser bom pra gente, isso não tenha dúvida, essa parada aí vai ser excelente pra gente. Começar um novo campeonato, né? A folga de vocês é até quando? A gente se apresenta dia 20. Dia 20. Quase o mesmo período que o Atlético vai ficar de folga também, só que o Atlético apresenta dia 21. É verdade, a gente vai falar sobre essa folga e polêmica até certo ponto dos jogadores do Atlético, que vem reclamando de cansaço, e realmente a maratona foi puxada para os jogadores do Atlético com o Campeonato Mineiro, Libertadores, início de Brasileirão, mas esse é assunto para daqui a pouco. Deixa eu falar da Minasul Extintores para a gente fechar esse primeiro bloco, que é a nossa parceira e está sempre lá, né, com a venda e manutenção de equipamentos de combate a incêndio. A equipe comandada lá pelo Taquinho e também a Sueli, sempre com muita tranquilidade e segurança e, claro, experiência de sobra para você. Minasul Extintores, em Lavras, no bairro Dona Julieta, com o telefone 3822-0088. Um grande abraço a todos lá da Minasul Extintores. Daqui a pouco a gente volta conversando mais aqui com o volante Paulo Roberto e também falando do Brasileirão Série B.